Marcos capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. Estas são as palavras de Deus. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporários, porque depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60 e outro 100. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Abre o nosso coração, Pai, para ouvir a tua voz, transforma a nossa vida através da Escritura, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui você já lê logo no começo do capítulo que... Pode se sentar, se quiser. Que Jesus voltou a pregar na beira do mar. Ele tinha voltado para a casa dele em Cafarnaum, mas ele decide ir de novo pregar e fazer a obra lá na beira do mar. E ele tinha o mesmo padrão de trabalho. Estava na beira do mar, a multidão era muito grande, ficava na praia, e ele entrava num barquinho no mar e se afastava um pouquinho na água para conseguir falar. É óbvio que nós estamos falando aqui de um lago, umas águas mais calmas, não tem, né, ondas. A praia não é uma praia muito larga, como você está acostumado. Vou lá em Peruíbe passear, tal. Não. É uma prainha ali pequenininha, tem uma montanha, o pessoal sobe na montanha, fica sentadinho ali, e ele fala aqui da água em direção a essas pessoas. E agora, Jesus começa a usar parábolas para ensinar, certo? Então, parábolas são histórias que usam situações da vida do povo para passar mensagens espirituais muito profundas. Então, Jesus usa uma parábola quando ele quer falar algo espiritual muito profundo, usando uma comparação com uma coisa básica do dia a dia, certo? Só que na época não tinha farmacêutico, né?
psicólogo, serviço social, mecânico, não tinha, não sei o que o Jerônimo Gabriel faz, por isso que eu não usei, né? Mas o que tinha? Tinha pescador, tinha lavrador da terra, tinha... Então, você vê que as parábolas de Jesus, elas geralmente usam esse tipo de comparações com as coisas que o povo daquela época fazia. Então, o povo trabalhava no campo, eles tinham que semear, eles tinham que arar a terra, eles tinham que fazer colheita. Outro era pescador, então ele tinha que, né, sair, às vezes de noite, passar a noite inteira jogando a rede e tentando pescar um peixe e tal. Bom, e a primeira parábola que o Evangelho de Marcos nos conta, que Jesus ensinou, é essa parábola do semeador, que é essa história de um homem que sai com um tanto de semente para jogar na terra, e uma parte da semente cai à beira do caminho, vem as aves, comem. A outra parte da semente cai numa parte que tinha muita pedra, e a semente até cresce rápido, mas como ela não tinha muita raiz, o sol vem e seca ela rapidinho, porque ela não tinha umidade, ela não tinha profundidade para absorver água. A outra parte cai no meio onde tinha também os espinhos, e os espinhos vão crescendo junto com a semente até produz um pouquinho de galho, um pouquinho de folha, mas não produz fruto porque os espinhos sufocam aquela planta e ela não consegue crescer. E uma outra parte cai em boa terra, produz bastante, e Jesus pega e termina essa parábola falando essa frase muito importante. Essa frase é essencial para a gente conseguir entender depois isso daqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus vai a sós com os seus discípulos, e os discípulos perguntam para ele. Os discípulos eram um grupo mais seleto de pessoas, não era a multidão que vinha ouvir Jesus. Não era todo mundo ali era discípulo em algum sentido, mas tinha aqueles que eram os discípulos, que ele tinha escolhido, levado lá para a montanha, ordenado, chamado eles de apóstolos. Então, esse grupo mais seleto, e tinha algumas outras pessoas também, que sempre tem esses, né? Sempre tem esses. Tem o grupo seleto e tem uns que se enfiam lá no meio. E eles se beneficiam daquilo, certo? Porque se você ler no texto, você vai perceber que não são só os 12. Ó, quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12, ou seja, não eram só os 12, tinha um grupinho que, não, mas eu sou amigo de Pedro, então, né? Então não faz mal, irmão, se é para você se aproximar de Jesus, cola em alguém que já tem intimidade com ele. Se aproveita. Essas pessoas não estavam erradas, não. Olha, Jesus escolheu os 12 ali, né? Para ser os discípulos dele. Bom, daí tinha ali o Manuel ali, que não estava na lista dos 12, mas ele era amigo do Pedro, ele ia na casa do João, ele falou, posso até não ter sido chamado, mas eu vou mesmo assim, né? Não tem, a pessoa vai na festa de aniversário sem ser convidado? Pois então venha na igreja sem ser convidado também, não tem problema não. Vai né, na igreja, e a igreja convida pra caramba, mas se por um acaso convidou todo mundo, mas não convidou você, venha do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai se beneficiar de estar perto ali. A multidão que não aproveitou essa oportunidade não ouviu essa explicação. Mas essas pessoas que estavam junto ali dos 12, como estavam ali a sós com o Senhor, na intimidade daquele momento, falaram, Jesus, explica pra gente a parábola. A gente entendeu, a gente até fingiu, na hora que você estava contando, a gente fingiu que tinha entendido. Mas depois a gente percebeu que não tinha entendido nada. Ficou pensando, o que é isso? O que é essa semente? O que é essa terra? O que é essa beira do caminho? O que significa isso? Bom, e Jesus, antes de começar a explicar, ele fala para eles, olha, que essas parábolas, elas ocultam o significado mesmo para algumas pessoas. Isso é muito interessante sobre as parábolas, porque elas revelam coisas espirituais profundas através de uma comparação, de uma metáfora, mas elas também ocultam. Tem certas pessoas para quem Jesus não quer que elas entendam o que ele está falando. Então ele está falando em parábolas para que essas pessoas não consigam ouvir. E o objetivo disso é ser juízo sobre elas. Lembra que, agora presta bastante atenção nisso, por quê?
Porque Jesus não começou a pregar desde o início por parábolas, certo? Quando Jesus começa o seu ministério de pregação, ele prega de uma forma mais aberta, mais direta. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem básica de Jesus. Ela é simples, ela é direta. Olha, tem pecado na sua vida? Se arrependa, creia, você vai ser perdoado e vai entrar no reino dos céus. Então, chega uma pessoa doente perante Jesus, antes de Jesus curar aquela pessoa, o que ele fala? Perdoados são os teus pecados. Depois ele fala, pega, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Por quê? Porque a mensagem principal de Jesus é arrependimento e perdão dos pecados. Arrependimento e perdão dos pecados. E as curas, os milagres são para corroborar, fortalecer, confirmar aquela mensagem. E é claro que Deus também tem misericórdia e abençoa a vida dessas pessoas, porque Ele quer que a pessoa seja mais saudável, viva mais feliz. Com certeza isso faz parte também, mas não é o objetivo principal. Só que quando Jesus está lá pregando de forma direta, objetiva, arrependei-vos, crede no Evangelho, porque é chegado o reino dos céus, existe um grupo não pequeno, um grupo grande de pessoas que reage a essa mensagem de Jesus de forma negativa. Não queremos ouvir, não acreditamos no Senhor e chegam ao ponto de dizer que Jesus tem Beelzebul. Vocês lembram que a gente falou isso algumas semanas atrás? Pessoas que chegaram ao ponto de dizer que Jesus estava endemoniado, que ele tinha poder para expulsar demônio e curar enfermo, porque ele tinha demônio no corpo dele. Então, eles chegaram num nível de oposição, de hostilidade a Jesus muito grande, muito alto. E Jesus agora Jesus coloca essas pessoas sob juízo. Ele começa a falar em parábolas que aqueles que creram em Jesus vão entender, mas aqueles que não creram, que rejeitaram a mensagem dele, não vão mais entender do que ele está falando. Entendeu? Então Jesus está falando, olha, ele diz exatamente isso, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, ou seja, vocês que creram vão entender as minhas parábolas, mas aos que estão de fora, vocês lembram que semana passada eu falei para vocês da família de Jesus que chegou e ficou lá de fora, porque tinham vindo para prender o Senhor, para amarrar o Senhor, levar ele preso? Pois é, esses que estão de fora não vão entender, não vão conseguir entender. Os que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. Está aqui a parábola, está aqui, eu falei para você, mas você não vai entender. Não vai entender, vai ficar olhando sem entender, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus coloca essas pessoas sob juízo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque tem pessoas, primeiro, a gente tem que entender que tem pessoas que já rejeitaram Jesus de uma tal maneira que o Senhor colocou um véu na frente deles, eles não conseguem enxergar. Pode Jesus aparecer para eles com uma legião de anjos assim, gloriosa, serafins de fogo cantando, fazendo milagres, coisa tremenda, o céu se rasgar, se abrir, Jesus descer, eles não vão enxergar. Eles vão achar que estão alucinando, eles vão achar que eles usaram alguma coisa, eles vão achar, entendeu? Eles vão achar uma desculpa. Eles vão achar uma desculpa. Por quê? Porque eles já rejeitaram o Senhor no coração. E Jesus coloca essas pessoas debaixo de um juízo, coloca um véu na frente delas, fala, olha, você não vai mais entender nada que eu falar. Eu vou até falar, mas você não vai mais entender. Então, às vezes a gente pensa que, e a gente tem que sempre partir do pressuposto que enquanto está vivo, há esperança. A gente tem que partir desse pressuposto. A gente não, porque nós não sabemos quem são essas pessoas. Eu não sei. Eu só olho a aparência externa. Quem olha o que está dentro do coração chama-se Deus, Deus Jeová. Ele sabe o que está no coração da pessoa. Certo? Ele conhece a história toda, a pregressa dela. Então, toda vez que eu estou conversando com alguém, eu parto do pressuposto que essa pessoa tem chance, certo? Mas Jesus deixa claro que tem pessoas que estão vivas e não têm mais chance. Ele fechou para elas. Por quê? Porque a pessoa já teve toda a oportunidade, já ouviu todo o evangelho,
já teve toda a chance e ela rejeitou. E ela rejeitou de uma tal maneira no coração dela, que agora o próprio Jesus falou assim: agora você vai continuar aí na terra porque eu tenho outros objetivos para fazer, mas infelizmente essas pessoas aqui, elas tinham chegado nesse ponto. Jesus fala: eu estou contando essas histórias em parábolas para que eles não entendam. Para vocês vão entender, eles não vão entender. Ao mesmo tempo, você tem que entender também que isso era, da mesma forma que era uma parte de um juízo da parte de Jesus, não era um juízo final. Por quê? Porque o problema estava no coração da pessoa, certo? Jesus está criando uma situação em que, se você crê, você entende. Se você não crê, você não entende. E é uma coisa que Agostinho falava, ele dizia assim: olha, creio para entender. Às vezes as pessoas pensam que elas têm que entender para crer, mas o Evangelho, ele é muito mais parecido com o sol do que com uma vela. Por quê? Uma vela, você pode entendê-la primeiro. Você olha, você tem o pavio, tem a cera, né? Aí aqui tem o velador, é o lugar onde você coloca a vela. Aí beleza, uma vez que você entendeu tudo, você pode colocar a vela no velador, pegar o isqueiro, acender o pavio, e aí você vai acreditar no processo todo, porque você entendeu. Agora eu acredito na vela, né? Porque eu vi a cera, vi o pavio, vi a luz acesa, vi o velador, vi tudo bonitinho, então, né? Mas o sol, meu amigo, o sol, você não consegue nem olhar para ele, mas você acredita que ele existe. Para você conseguir olhar direto para o sol, você precisa de lentes muito escuras, certo? E mesmo assim, você olha bem rapidinho e já tira o olho para ele não te deixar cego, porque ele queima. Ele vai profundo lá na sua córnea. Ele entra no fundo do seu olho, ele queima as células que estão lá dentro do seu olho. Você acredita no sol não porque você vê o sol, você acredita no sol porque através do sol você vê todo o resto. Você entende? O sol ilumina o mundo. Então você acredita no sol. Por quê? Porque você olha lá fora e você vê o asfalto banhado de sol, você vê as paredes banhadas de sol, você vê o céu azul bem iluminado. Mesmo assim, quando você sai de manhã e você vê aquele céu bem clarinho, você não olha para o sol, só de olhar para o céu você já fecha o olho rapidinho, porque é muita luz. O evangelho, irmãos, é muito mais parecido com o sol do que com a vela. Você acredita não porque você vê porque você acredita. Então você crê e aí você entende. Você crê no Evangelho e aí tudo faz sentido. Você crê no Evangelho e cada peça entra no lugar. E depois que você entende, que você creu, você começa a entender, você percebe a racionalidade por trás daquilo. Você percebe que aquilo tudo tem um sentido. Então, no começo, no início, tem certas coisas que você até alcança com a razão, mas algumas coisas você tem que aprender pela fé. Eu posso demonstrar para você algumas coisas aqui sobre por que Jesus ressuscitou, como nós sabemos que ele ressuscitou, mas saber que através da morte e da ressurreição dele os seus pecados são perdoados, isso você tem que acreditar. Você tem que acreditar porque ele prometeu. Saber que porque ele morreu e ressuscitou, você vai ter a vida eterna e vai morar para sempre com Deus, isso você tem que acreditar. Quando você acredita que a palavra dele é verdadeira, tudo começa a encaixar e fazer muito sentido. E aí você começa a entender. E as parábolas começam a também fazer sentido. As parábolas começam a falar no seu coração, Deus começa a revelar uma luz verdadeira. Primeiro a fé, depois o entendimento. Não quer dizer que a fé tem que ser cega, não é isso. Mas quer dizer que a fé é em algo poderoso. Você não está crendo numa lâmpada elétrica, você não está crendo numa vela, você está crendo no Criador do universo, que é muito mais poderoso do que o sol, que é muito mais poderoso do que a estrela mais poderosa, do que a luz mais forte que existe em qualquer lugar do universo. Ele é o Criador de todas elas.
Então você precisa crer para você poder entender. Jesus está colocando eles nessa situação. Essas parábolas, elas estão aí para que quem não crê não entenda. Mas quem crê vai entender. É por isso que eu estou falando com vocês em parábolas, para que os descrentes não entendam, mas aqueles que crerem vão entender. Certo? Agora, o significado da parábola, Jesus começa a explicar logo em seguida. Então vamos entrar agora no significado dessa parábola. Então você quer entender? Creia. Você quer entender? Creia. Comece crendo. O significado da parábola é esse aqui. A semente é a palavra de Deus. Tem uma musiquinha, não sei se quem conhece aqui. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. E quando todos pensam que está morta, e quando todos pensam que está morta, vai nascendo e brotando e crescendo. A palavra de Deus é a semente. E os solos são as pessoas. E Jesus fala, olha, tem vários tipos de solo. Tem um solo que é à beira do caminho. É aquela pessoa que a palavra cai ali no coração dela, vem o diabo rapidinho, flup, tira a palavra. É como se nunca tivesse passado a palavra ali, mas passou. A palavra já esteve ali, a palavra foi falada, só que o diabo consegue vir arrebatar a palavra do coração dela. Há outro tipo de pessoa que é mais parecido com o chão pedregoso. Ela recebe a palavra até cresce, até brota, ela até aceita Jesus, ela até começa a frequentar os cultos, ela até começa a parecer que sabe aquela pessoa que está pegando fogo, só que aí vem o que o problema? O sol bate para todo mundo, o sol bate em todos os solos. É o sol aqui que Jesus está falando, é o sol da perseguição, é o calor do sofrimento, da dificuldade. Ele vem, ele bate naquela plantinha também. E quando bate nessa pessoa, não tem raiz, não tem profundidade, é só superficial. E por isso a perseguição é suficiente para espantar essa pessoa da igreja, espantar essa pessoa do reino, ela desiste. E aí tem essa terceira pessoa que é como a terra cheia de espinhos. Ela recebe a palavra, ela gosta da palavra, só que ela gosta de outras coisas também. Ela gosta de Deus, ela gosta do Evangelho, ela gosta da Bíblia, ela gosta do culto, ela gosta da mensagem do Evangelho. Mas ela também gosta de outras coisas, os prazeres da carne, os prazeres do mundo, as glórias, a riqueza, a ambição. Você está entendendo? Ela tem essas coisas na cabeça dela. E quando ela começa a fazer uma comparação, poxa, mas o Evangelho, a vida é assim aqui no Evangelho, mas essa vida aqui que eu queria era bagunça mesmo, eu queria, né? Era quebradeira mesmo. E aí aquilo ali começa a sufocar a palavra no coração dela. Não é muito de uma vez, mas aos poucos os espinhos vão controlando, até que chega uma hora você só encontra da palavra ali o galho seco. Né? Você não encontra mais aquela palavra verdejante, aquela fé viva que tinha no coração dela, não tem mais. Agora tem uma fé morta, sequinha ali, que só o resquício do que foi um dia. Mas tem aquela terra que é aquela pessoa que recebe a palavra e recebe de coração e frutifica. Frutifica de uma maneira muito poderosa. A Bíblia fala que o que frutifica menos, frutifica 30 para 1, ou seja, você plantou uma semente de feijão, nasce 30 feijões. Né? Outros até 60, outros até 100 por um feijãozinho dá 100 feijãozinhos. Ou seja, a palavra de Deus se multiplica no coração daquela pessoa e produz muita vida. Agora vejam, irmãos, o que eu quero focar com vocês aqui primeiro. A palavra de Deus é que traz vida. Presta atenção nessa parábola para você perceber o seguinte, o solo não pode produzir nada sem a palavra. O solo
por si só, não produz fruto algum se não for pela operação de Deus na vida dele pela palavra. Não tem, certo? Ah, não, mas e a terra boa? A terra boa sem semente não produz nada. Se a terra está lá, se você plantar espinho, nasce espinho. Se você plantar o que você plantar nela, vai nascer, porque né, é uma terra. É isso que a terra faz. A terra não produz nada sozinha, ela precisa da palavra. Esse é o primeiro ponto essencial que você precisa entender. O que produz transformação na vida das pessoas é a palavra. É uma coisa que eu tenho falado para vocês. Onde está o Espírito Santo? Aonde estiver a palavra. Onde tiver palavra, ali está o Espírito Santo operando através da palavra para fazer frutificar. O que vai transformar aquele solo seco, rachado, morto, em um lugar cheio de vida, é a palavra. Precisa a semente da palavra entrar ali para produzir vida. O solo só pode ser o lugar onde a palavra vai operar. Então não sou eu que produzo vida em mim, não sou eu que... Ah não, agora eu vou fazer uma reviravolta. Mas não para ir para o céu, não para ter vida espiritual, não para ter perdão de pecados, não para ser uma nova criatura. Para ser uma nova criatura, para ter vida nova, você precisa da palavra de Deus operando dentro de você. É o único jeito, não tem outro. Você e eu somos absolutamente passivos nesse processo. E outra palavra, nós estamos recebendo, nós não estamos nós mesmos fazendo nada. Nós estamos recebendo a palavra de Deus. Todo esforço nosso é nada mais do que o fruto da operação da palavra na nossa vida. Qualquer ação nossa já é o poder de Deus operando em nós. Por isso que quando nós vamos falar sobre o nosso testemunho, sobre as coisas, é muito importante, quando você vai falar do testemunho da sua história de vida, você primeiro entenda a verdade do que aconteceu com você. E segundo, você seja honesto com o que aconteceu com você. Deus, na sua misericórdia e graça, decidiu dar o seu filho por você e aplicar essa salvação através do Espírito Santo, usando a palavra de Deus no seu coração. E aí ele foi que te deu arrependimento, ele foi que te deu fé, ele foi que te deu uma transformação no coração, ele que te deu tudo. O que você contribuiu? Você contribuiu simplesmente com o solo onde a palavra ia fazer tudo. Você era o solo. Quem fez a obra inteira foi a palavra, que é a semente. Outra coisa que nós precisamos entender aqui nessa parábola, irmãos, é que Satanás é capaz de impedir o crescimento da palavra. Não é que ele é mais poderoso do que a palavra, não é isso. A palavra é muito mais poderosa do que ele. Mas nós não podemos, como é que eu posso falar? Nós não podemos achar que, não, diabo, você acha que o diabo vai... Eu vou aqui, o diabo é meu mascote, o diabo é seu mascote, tome cuidado. Tome cuidado, porque o diabo rouba a palavra do seu coração, leva embora, você nem percebe. Você nem percebe. Como é que ele faz isso? Como é que ele impede o crescimento da palavra no coração de uma pessoa? Primeiro, ele usa esquecimento. Distrai. Pode usar uma distração, uma indiferença. Convence a pessoa de que aquilo é balela. Ou convence a pessoa de que ela tem outros assuntos para tratar agora, depois ela pensa nisso. Ou convence a pessoa, distrai a pessoa com outras coisas, problemas, lutas, coisas para resolver, situações, enfim. Ela estava ali, ela ouviu a palavra, prestou atenção, mas logo saiu, ele esquece. Então, assim, o diabo, ele usa estratégias diversas para fazer a pessoa simplesmente esquecer, e é como se a palavra não tivesse passado no coração dela, como se ela nunca tivesse ouvido. Você lembra que eu falei para você... Não lembro, rapaz, mas você falou? Falei. Você lembra que eu te... Pois é, rapaz, mas é como se eu nunca tivesse ouvido. Por quê? É difícil você entender. Às vezes a gente
você hoje no Brasil é quase, eu acredito que é praticamente impossível você encontrar alguém no Brasil que nunca ouviu absolutamente nada sobre Jesus Cristo. Eu acho quase impossível, certo? Mas às vezes você acha uma pessoa que não lembra de ter ouvido. Você não acha quem nunca ouviu, mas você acha quem não lembra. Por que ele não lembra? Porque o diabo foi lá e arrebatou a palavra no coração dele. Ele esqueceu, ele não lembra mesmo, ele foi ver outras coisas, tá? Distraiu. Esqueceu, ficou para trás, não volta mais. Então você tem que tomar cuidado. Para você não cair nessa, você tem que, olha, presta muita atenção. Presta muita atenção no que Deus está falando e fica olhando para essa palavra, fica olhando para essa revelação que Jesus está trazendo. Porque essa revelação é que vai transformar, o que vai salvar, outras coisas não vão salvar. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, nessa parábola é que a perseguição pode sim, a perseguição em vários níveis, de várias maneiras, pode atrapalhar a salvação de uma pessoa. Como? Como que ela pode? Bom, veja, primeira coisa, você precisa entender que ser cristão não é entrar numa colônia de férias, né? Ser cristão não é você ir para um carnaval, para um festão, entendeu? Não é. Embora muita gente usando técnicas de marketing, né, para crescimento de igreja, acaba passando essa ideia, mas cristianismo não é isso não. Cristianismo faz parte da vida do cristão, perseguição, luta, dificuldade, tanto física quanto espiritual, quanto social, em vários níveis. Você vai encontrar oposição, você vai encontrar lutas, crente fica doente, às vezes pega doença grave, crente passa luta em casa, passa luta na família, passa luta às vezes com trabalho, às vezes falta dinheiro na casa de crente, às vezes passa por situações extremamente complicadas, você perde amigos por causa do evangelho, pessoas passam a te perseguir, te odiar, tem gente que te odeia, você não sabe nem por quê, você nunca falou com essa pessoa, você nunca falou oi para ela, ela já te odeia, porque você é cristão, porque você serve a Deus. Mas tem pessoas que também amam? Tem pessoas que gostam, também tem pessoas que ajudam, tem, mas você tem que entender que vai ter pessoas que não gostam, vai ter pessoas que odeiam, vai ter levantes físicos, vai ter levantes espirituais, vai ter levantes de várias frentes, vai ter batalha. Você entrou nisso daqui não é porque é fácil, você entrou porque é verdadeiro. Você não entrou no Evangelho porque é fácil, você entrou no Evangelho porque o Evangelho é real, o resto é mentira. É por isso, certo? Então nós precisamos primeiro entender, perdas materiais e pessoais, insultos, ofensas, calúnias, são parte da vida do cristão. É normal, é normal. Paulo falou assim, olha, qualquer um que quiser viver uma vida piedosa vai padecer perseguições, ponto final. A ponto de, às vezes, a gente está assim, quando a coisa está muito bem, você não fica assim, meu Deus, tem uma coisa errada. Será que eu não estou orando direito? Por que o inimigo não está levantando mais? Eu não estou mais incomodando? Porque a gente acaba até acostumando, às vezes. É claro que a gente, né, fala, glória a Deus, obrigado, Senhor, está tudo indo muito bem, todo mundo bem em casa, né? Está tudo ótimo, as contas estão todas pagas, tudo na graça, tudo na misericórdia do Senhor. Mas você sabe que a vida cristã passa por lutas. O sol está ali para todos os solos. O sol não bateu só no solo rochoso. O sol esquentou o solo bom também. A terra boa também pegou sol. Por que é que a perseguição que derrubou o coração de um não derrubou o coração de outro? Certo? Você precisa, a primeira coisa que você tem que entender é que sim, a perseguição pode destruir, mas qual é a diferença entre a pessoa que era terra boa e a pessoa que era uma terra pedregosa e que quando veio o sol queimou a palavra no coração dessa pessoa? A diferença era a profundidade. Essa era a diferença. Se nós temos um amor por Jesus superficial, aparente, mas não profundo no coração, a perseguição vai queimar. Quando a luta vier, a palavra vai torrar. Não vai sobrar. Vai secar, por quê? Porque não tem profundidade.
Você está entendendo? Não tem profundidade, é só, ó, isso aqui, ó, gogó, é só papo. Só papo não resolve, irmão. Se nós quisermos viver uma vida realmente com Cristo, com a palavra, tem que ter profundidade no coração. Tem que ter entrega interior. Tem que haver algo, um amor verdadeiro e profundo no nosso coração por Deus. A palavra do Senhor tem que penetrar, ela tem que começar a mexer lá dentro. Não pode ser só a superfície. Não pode ser só a aparência, não pode ser só o linguajar, não pode ser só a conversa. Ela tem que ser a alma, o sentimento, as decisões nós temos. Irmão, se o amor do Evangelho não te fez tomar decisões difíceis na vida, tem alguma coisa errada. Porque nós vivemos num mundo onde a tentação está aí o tempo inteiro. E às vezes as tentações são para coisas que vão nos dar muito dinheiro, que vão nos dar muito prazer, que vão nos... Você está entendendo? E você tem que tomar decisões difíceis, renúncias de coisas que você até queria. Mas por causa do amor do Evangelho, você não vai fazer aquilo. Isso aí é profundidade. Sabe o que é profundidade? É você realmente ter uma vida de oração com Deus, não só uma coisa ali ritualística, mas uma coisa profunda de coração. É isso que eu quero Deus, eu quero esse Deus, esse é o meu Deus, eu não preciso do pastor estar me vendo para eu estar orando. Eu vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, ninguém vai ver, mas Deus vai ver, eu vou orar, porque eu quero Deus. E aí, meu irmão, isso vai criando profundidade no coração, vai criando profundidade na vida cristã. Agora, tem pessoas que estão na igreja ali, ó, décadas, mas não tem profundidade. Está sempre na superfície. Por quê? É porque Deus não quer? Não, Deus quer fazer coisa profunda no coração da pessoa. Mas às vezes a pessoa... Aí o que ela está esperando? Hoje em dia está na moda uma coisa que o pessoal fala do divórcio cinza. A pessoa casou lá quando tinha 18 anos de idade, saiu da escola, já casou. Ficou casado 35 anos, 40 anos. Quando está lá nos 60, 65, decidem separar para ser felizes. E a ideia é que as pessoas que estão vivendo isso, é um movimento que está crescendo bastante hoje em dia na nossa cultura, é que, eu estou quase perto ali da morte, eu tenho poucos anos de vida, eu quero aproveitar, fazer aquilo que eu nunca fiz e tal. O que está acontecendo ali? Quando chega a parte da vida da pessoa em que as pressões começam a aumentar, porque a idade vai chegando, e realmente a pressão nas vidas dessas pessoas foi aumentando, certo? Começa a vir doença, começa a vir problema de dificuldade, certo? Aí os filhos saíram de casa, os dois agora têm que olhar um na cara do outro, e não tem mais um problema que os dois têm que resolver. Agora ele só tem um ao outro para resolver. E aí aquilo ali seca, por quê? Porque veio a perseguição. E tem pessoas que estão vivendo com Deus da mesma maneira. Não tem profundidade, estão ali passando muito tempo, mas o diabo não está nem com pressa, porque ele sabe que não tem profundidade. A hora daqui a pouco, a hora que Deus der a permissão, ele vem com a luta, com uma batalha, aquele ali desvia, aquele ali mente, aquele ali trai, aquele ali vai embora, aquele acabou, entendeu? Não tem profundidade. Mas se você tiver profundidade, irmão, pode ficar em paz, a perseguição não vai destruir a fé do seu coração. Vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir problema, vai vir o que vier, mas tem profundidade. Se tem profundidade, tem vida. Se tem profundidade, o sol em cima não queima a raiz embaixo. O sol em cima não queima a raiz embaixo, que tem profundidade. Outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, nessa parábola é que o prazer pode sim atrapalhar a vida de um cristão, pode impedir a salvação de alguém. O prazer, não, a luta, você até entende, mas o prazer, pois é, irmãos, eu vou dizer para você que o prazer derrubou mais pessoas do que a dor. O prazer derrubou mais pessoas do que a dor. Como é que o prazer faz isso? Como é que o prazer faz uma pessoa cair? Primeiro, Jesus fala dos cuidados deste mundo. Cuidados aqui, irmãos, são preocupações, são ansiedades,
são contas para pagar, são problemas de saúde, são futuro, a profissão que eu vou ter, a aposentadoria, e a pessoa começa a favorecer essas coisas que são boas. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu futuro, eu estou preocupado, eu estou ansioso com essas coisas, eu vou dar o meu foco nessas coisas. São coisas que em si mesmas são boas. Você não pode dizer que é pecado uma pessoa pagar um plano para aposentadoria, ou fazer um exercício físico, ou cuidar melhor da sua saúde. Não é um pecado em si, mas pode se tornar um pecado se essas coisas tomam o lugar de Jesus Cristo. E se essas coisas começam a crescer tanto na vida da pessoa, que essas preocupações, essas ansiedades, passam... Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, eu não vim no culto, eu não estou mais no estudo bíblico, eu não estou orando, eu não estou lendo a Bíblia, porque eu estou trabalhando 15 horas por dia, 7 dias por semana para pagar as contas. Veja, pagar as contas é uma coisa boa, é ótimo pagar as contas. Mas se isso começa a se colocar entre você e Deus, demora um pouco mais para pagar as contas. Cuida dessas coisas com mais cuidado, vai mais devagar. Porque o principal, o mais importante de tudo na nossa vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se a gente colocar qualquer uma dessas coisas, até coisas boas, na frente de Jesus Cristo, essas coisas vão se tornar os espinhos que vão sufocar a nossa fé. De repente você vai começar a achar que você sozinho resolve tudo. E Jesus até acredita que você resolve o problema da conta. Você até resolve o problema da conta, você até resolve o problema da saúde, né? O Jerônimo lá teve um médico, com certeza passou para ele uma lista de coisas. Agora você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, isso aqui você tem que fazer, isso aqui você tem que fazer, assim você não faz mais, assim. Ele já tem uma lista lá tão grande que só para decorar ele emagreceu. Emagreceu só para decorar a lista de coisas. Por quê? Porque tem um monte de coisa para fazer. E tá certo, tem que fazer, tem que cuidar, não tem nada errado de cuidar. E se ele fizer, ele até consegue melhorar bastante a saúde dele, né? O coração dele vai ficar calminho, vai falar, nossa, olha, podia ter feito isso antes. Podia ter começado antes. Vai falar assim, nossa, vai falar, meu dono agora está com a cabeça diferente. Só que veja, por mais que você resolva esse problema, você não pode resolver o problema maior de todos, que é aquilo que Jesus falou sobre o homem que fez uma grande colheita e falou, nossa, agora eu estou rico, vou colocar isso aqui num celeiro, vou aumentar ali um armazém, vou guardar tudo isso aqui, vou até aposentar, não vou fazer mais nada. E Jesus falou, esta noite te pedirão a tua alma, e tudo que tens, para quem será? Veja, irmãos, a nossa vida com Deus é a coisa principal. A Bíblia fala que o homem pode, de que vale a um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? A nossa alma, a nossa salvação, a nossa vida com Deus é a coisa principal. E se nós dermos prioridade para essas coisas e não para Jesus Cristo, você pode até conquistar o mundo inteiro. A questão não é essa. Porque o principal não era esse, o principal não era você ser rico, o principal não era você casar, o principal não era você conquistar, o principal era você ser um crente fiel, que vai ouvir da voz do rei naquele dia, vinde benditos para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É esse o principal. Então o prazer derruba. Jesus também fala dos enganos das riquezas, o desejo pelo dinheiro, o desejo por conforto e bens, porque às vezes tem gente que pensa que a ambição e que a ganância e que a avareza é só a pessoa ser mão de vaca, né? O tal do miserável. O miserável é aquele que tem muito dinheiro, mas nunca está bom, ele nunca acha que tem. Então ele está sempre ali atravessando, ele faz o nado de mão fechada, ele inventou o nado de mão fechada, porque ele não abre em hipótese alguma, nem nadando. E a gente acha, esse cara é o avarento, mas deixa eu falar para você, existe um outro tipo de avarento. Esse cara é um avarento, com certeza. O cara que ama dinheiro, que tudo para ele é um número a mais lá na conta bancária, esse cara é um avarento. Mas tem um segundo tipo de avarento. O segundo tipo de avarento é aquele cara que ele pode se enterrar no cartão de crédito, mas ele não vai deixar de fazer aquela viagem.
Ele pode se enterrar em dívida, fazer empréstimo pessoal, pagar 3 vezes, ficar com o nome dele sujo, não importa, mas ele vai fazer esse passeio, ele vai comprar esse carro novo, ele vai, você está entendendo? Ele não vai se negar esse jantar, por quê? Porque ele precisa do conforto, ele precisa dos bens, ele quer mostrar, ele quer ter, ele precisa tirar aquela foto, mostrar no Instagram lá, né? Que olha, que eu tô aqui comendo no tal, nesse restaurante bonito aqui, instagramável, não sei o que, e aquela mesinha escura, uma luzinha assim, que faz uma sombra suave no rosto e tal, e aí traz o sorvetinho e tira foto. Por quê? Por quê? Mas está enterrado, não tem nada. Está pobre. Está tudo dívida, tudo aquilo ali é papel de dívida. Que ele nem pretende pagar. Você está entendendo? Não está nem preocupado. E é um avarento. Eu digo para você, esse cara é um avarento. Porque ele ama a riqueza, ele ama os desejos da carne, ele precisa dos confortos e bens terrenos. E isso te afasta de Deus. Isso te afasta de Jesus, isso te torna carnal, isso te torna mundano, isso rebaixa você. Jesus te chamou para uma vida superior, para uma vida mais alta, para uma vida mais verdadeira, mais genuína, mais legítima. Mas a pessoa fica se cobrindo ali com todas essas mentiras, esses enganos, cria um castelo todo lindo, feito de cartas, um sopro e puf, derrubou tudo. O que adiantou? Te afastou de Deus, te afastou de Jesus, não resolveu nada. E aí Jesus fala também da ambição de outras coisas. Aqui você pode colocar a glória dos homens, a fama, a pessoa não é capaz de admitir erro, não é capaz de admitir falha, ela está sempre certa, ele é demais, ele é o cara, ele é o bonzão, né? Ele é o bonitão, ele é o certão, ele é o tal. Veja, irmãos, para que tudo isso? Só para manter uma ostentação de glória humana, para ter pessoas dando tapinha nas suas costas? Veja, Jesus falou uma vez sobre essas pessoas dando tapinha nas costas, eram fariseus que estavam negando a palavra, mas estavam um elogiando o outro e tal, você é um grande mestre, você é um grande tal, né? E aí Jesus falou, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Um cego falando para o outro, olha, o caminho que você está é muito bom, olha, eu estou indo para lá também, nós estamos indo junto, o abismo está logo ali, ó. E os dois estão, vamos que vamos, não, porque vai dar certo, é isso mesmo, você é demais. Olha, eu gosto de conversar com você, porque você, né, me faz me sentir muito bem. Porque é glória dos homens, tem um abismo logo ali. E eles estão indo para o abismo. Às vezes mulheres, a pessoa não consegue, irmão, simplesmente obedecer a palavra de Deus, porque não, ele tem que ter muitas mulheres, ele tem que, né, contar para todo mundo como que ele já beijou essa, já beijou aquela, já saiu com essa, já saiu com aquela, já né, a tal da, a música da Amélia lá, né, aquele sambista, eu esqueci o nome dele, ele fala que já saiu com todas as mulheres, as loiras, as morenas, as ricas, as pobres, as grandes, as pequenas, as bonitas, as feias, de todas as cores de olhos e tal, mas nenhuma é igual a você. E é para a mulher se sentir privilegiada, né? Porque de todas as mulheres que ele já experimentou, a que ele mais gostou foi ela. Vai para o inferno. Está indo para o inferno e está se achando bonita ainda. Né? Ambições de outras coisas, são esses prazeres, esses desejos de glória e de aparência humana que vão sufocando a palavra de Deus no coração da pessoa. Mas o que é a terra boa? Essa é a questão que a gente tem que perguntar. Jesus fala que é aquela pessoa que ouve a palavra e a recebe. Se a palavra, irmãos, for recebida, ela não é rejeitada, você concorda comigo? Então a questão aqui é uma postura do coração. O que faz uma pessoa ser terra boa? Se ouve essa palavra, você rejeita ela no seu coração, está resolvido, você já sabe que terra que você é. Se você ouve a palavra de Deus e você rejeita, tá aí, você respondeu, qual terra que eu sou? É essa terra aí que rejeita a palavra. Você tem 3 tipos de terra que você pode ser. Você pode ser a terra que o diabo veio e tirou a palavra, você pode ser a terra que as perseguições queimaram, você pode ser a terra que os prazeres queimaram. Mas para você ser terra boa só tem um jeito, receber a palavra.
acolher a palavra, trazer a palavra para dentro do coração, amar a palavra, aceitar a palavra. A palavra de Deus recebida é que produz fruto. A semente enterrada é que cria raízes e brota e dá fruto. Então você precisa receber a palavra no seu coração para que ela produza fruto. Agora, esse fruto é o quê? O perdão dos pecados. A primeira coisa, Jesus disse que ele ia perdoar aqueles que crerem. Então, quando a pessoa recebe a palavra, ele perdoa os pecados, ele não lança em face, ele não fica, não, peraí, eu só vou te perdoar depois que você conquistar tantos pontos aqui. O jogo funciona assim. Tantos pontos, perdão de pecado, mais tantos pontos, transformação de vida. Mas não funciona assim, irmãos. O jogo começa assim, ó. 0 pontos, perdão de pecados total. Jesus perdoa. Ele é bondoso, ele é fiel, ele é maravilhoso. Depois ele faz o que? Transformação interior, é fruto da palavra. A palavra recebida produz transformação do seu coração. Você percebe uma vida nova dentro de você, algo novo se mexendo. Os grãos da terra dentro do seu coração começam a se mexer. Por quê? Porque a palavra está criando raízes e ela está mexendo as coisas, ela está amolecendo as coisas, ela está transformando, ela está mudando as coisas. Transformação interior. E terceiro fruto, boas obras. Você começa a refletir, a fazer na sua vida, através de amor, através de caridade, através de bondade, você passa a ser uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Isso vai aumentando, a tendência disso é aumentar. Cada vez mais essa palavra vai crescendo, porque uma coisa que plantas fazem, isso é uma coisa linda, que Deus criou, plantas crescem. E o que Jesus está falando, quando ele diz que a palavra de Deus é semente, ele está falando, a palavra de Deus cresce. Ela cresce dentro de você, ela é uma coisa viva, ela não é uma coisa simplesmente estática. Ela aumenta. E de repente você se torna melhor cada dia mais por causa da ação de Deus em sua vida. Agora a pergunta que eu tenho que fazer é que tipo de solo eu sou e como eu posso saber? Porque veja, quando você olha a terra em si, o solo, ele não parece ter nenhum tipo de decisão. Ele é o que ele é, né? Caiu uma semente na beira do caminho, a ave vem e pega. Caiu uma semente no meio da pedra, é isso aí, o sol vem e seca. Caiu uma semente nos espinhos, é isso aí, o espinho cresce e sufoca. É isso, né? Parece que não tem muita decisão no solo. Se eu não for boa terra, o que eu posso fazer? É isso que eu sou pedra, é isso, eu sou beira do caminho, não tenho o que fazer, né? Não parece às vezes isso passa na mente da pessoa, mas veja, a primeira coisa que eu quero que você entenda, volta, lá no começo, isso daqui é uma parábola, é uma comparação, uma metáfora para você entender, não é literal, você não é terra, você é gente, você é um ser humano, você não é um pedaço de chão, certo? Então significa que um solo, realmente o solo é solo, ele está lá para ser pisado, para ser plantado, ele não tem decisão nenhuma. Você não é terra, você é alguém. Agora, se você é uma pessoa, isso significa que se você deixar, o diabo vai vir e vai roubar a palavra do seu coração. Se você deixar, certo? A palavra não vai criar raiz no seu coração, o sol vai secar e as perseguições, as lutas vão vir e você vai abandonar a palavra. Se você deixar, os prazeres, as glórias, os mundos, os desejos da carne vão sufocar a palavra no seu coração, você vai se tornar ou um hipócrita ou um nada. É isso que vai acontecer, se você deixar, certo? Se você deixar, porque você pode não deixar. Jesus encerra essa parábola com aquela frase que eu falei para você prestar atenção lá no começo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só a frase de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então deixa eu falar para você. Qual de vocês aqui não tem ouvido? Quem é de vocês que não tem ouvido?
Jesus, quando ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo, olha, é uma decisão. Você tem ouvido para ouvir. Ouvir ou não ouvir, cabe a você decidir. Você vai decidir o que você vai fazer com a sua vida. Você quer ouvir a palavra de Deus? Você quer receber a palavra? Você quer dar fruto? Então você tem que, primeira coisa, garantir que a palavra vai permanecer no seu coração. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa a palavra ser tirada de dentro de mim. Não deixa o diabo me fazer esquecer isso que o Senhor falou comigo. Não deixa o inimigo roubar essa palavra do meu coração. Não deixa o inimigo vir me distrair com outras coisas, encher minha cabeça. Não deixa a indiferença entrar no meu coração, eu achar que isso aqui não tem importância e não levar isso a sério. Quando você ora, Deus responde. Isso já mostra que você já está decidindo para um lado, não para o outro. Aí cada dia vai vir. Se você decidir receber a palavra todos os dias, ela vai criando o que em você? Profundidade. Vai vir o sol, não vai te derrubar. Você vai passar por essa luta, você vai vencer, você vai sair do outro lado em nome de Jesus. E vai, como dizia Cassiane, cantar do outro lado. O hino da vitória. Por quê? Porque você decidiu aprofundar aquilo no seu coração. Se você decidir que você não vai deixar os prazeres da carne sufocarem a fé dentro do seu coração e você negar os prazeres da carne, você abrir mão dos prazeres da carne todos os dias, esses prazeres não vão sufocar a fé dentro do seu coração. Porque a verdade, irmãos, é que todos nós temos dentro de nós pedra, espinho, um monte de coisa errada. E tem esses demônios que vêm e passam rapidinho assim, dá um tapa na nossa orelha, a gente não sabe o que fazer com eles. É as lutas, é as mentiras, são os pensamentos que ele lança na nossa mente. A gente luta com isso o tempo inteiro. Ser terra boa é a decisão de receber a palavra de Deus todos os dias e acatar e obedecer e dar fruto. É isso. Ouvir, receber e dar fruto. É isso que define a terra boa. Olha de novo o versículo 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Ouve, recebe, dá fruto. Você vai ser boa terra. Deixa a palavra de Deus operar no seu coração para te transformar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Peço que o Senhor opere no nosso coração, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós somos só terra, mas nós queremos receber a tua palavra. Nós somos como um mendigo, Pai, com a mão estendida. Nos dá a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, planta a tua palavra no profundo do nosso coração. Transforma a nossa vida, Senhor, de uma maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, Pai. Que essa palavra não volte vazia, mas produza o fruto para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém.